Bom dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Como vocês estão? Graças a Deus, sinceramente eu desejo que todos estejam bem. Graças a Deus, animados, fortalecidos no espírito, com um coração cheio de gratidão por mais um dia estarmos aqui, para contarmos mais esse dia que nos fez o Senhor, por mais essa oportunidade de desfrutar o dom da vida, mais esse convite, né? Nós estamos diante de mais um dia, com a vida nos convidando a viver. Nós estamos aqui sendo convidados a desfrutar de mais esse dia. A anelo do meu coração é que o Espírito Santo possa alcançar vantagem, tanto no meu coração, quanto no seu coração, para que nesse dia nós possamos estarmos saindo para a vida, cheio, vibrantes, mas essa vibração é o que está escrito na palavra, né? Romanos 1,16. É porque nós tivemos essa experiência de termos sido alcançados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse poder que nós desfrutamos, meu amigo irmão e minha amiga irmã, não é outra coisa a não ser o Evangelho de Deus. Graças a Deus por nós podermos testificar dessa experiência. Nós estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria. Nós estamos aqui entusiasmados pelo aquilo que Deus tem permitido que cada um de nós possamos ver, né? Somos gratos a Deus por nós nos vermos, nos percebermos salvos em Cristo Jesus. Graças a Deus por aquelas coisas, né, que não são visíveis aos olhos nus, nem são palpáveis apenas com a nossa mão física, né? Nós podemos também apalpar espiritualmente. Nós podemos aqui acompanhar o apóstolo João, né? O apóstolo João dá esse testemunho, que ele via o invisível, apalpava o impalpável, né? Então essa também está sendo o nosso convite, né? João, ele apalpou e viu o verbo da vida, algo totalmente da esfera espiritual. E nós aqui estamos agora, meu amigo irmão, minha amiga irmã, agora é a nossa vez de também sermos governados por uma visão celestial. É com os nossos olhos espirituais abertos que nós vamos nos enxergarmos como salvos em Cristo Jesus. É com os nossos olhos espirituais abertos que nós vamos estar aqui neste presente, desfrutando que nós estamos chegando de um passado. Graças a Deus por essa visão celestial, por essa maneira espiritual de ver a vida. Eu sou grato a Deus por estar me tornando um homem espiritual. O que é um homem espiritual, meu amigo irmão, minha amiga irmã? É este homem que vê o invisível, apalpa o impalpável. Por exemplo, é maravilhoso a nossa maneira de ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não conseguimos sair dessa realidade. Existe um marco na nossa vida. Nós nos percebemos filhos de Deus,
filhos de Deus, nós nos percebemos como aqueles que foram aproximados de Deus. Nós fomos aproximados. Não é eu que me aproximei de Deus. Toda a minha alegria nessa manhã, todo o conforto de estar aqui mais essa manhã, é essa bênção de perceber-se aproximado de Deus. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é tão confortável nós nos sentirmos aproximados de Deus. Graças a Deus que essa obra, essa maneira de ver a vida, esses pensamentos organizados, essa, essa, essa convicção que tem invadido o coração dos filhos de Deus. Como que eu sou grato por eu ter sido levado para essa esfera. Eu gostaria de, nessa manhã também, de uma certa forma, meu amigo irmão, minha amiga irmã, fazer essa caminhada, mas fazer isso juntamente contigo, para que você também possa se perceber alguém nessa manhã que foi aproximado de Deus. Você foi alguém que foi alcançado pelo amor de Deus. Nós agora podemos vivermos na presença desse Deus, porque segundo o registro da palavra de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, a única coisa que faz separação entre Deus e o homem são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra de Deus é cheia de registro de que nós fomos aproximados, que esse Deus, ele morreu por nós. A palavra de Deus nos diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nessa manhã, nós gozamos deste privilégio de nos sentirmos aqui debaixo do amor de Deus. Nós aqui nos sentimos, na verdade, dentro do amor de Deus. Que maravilha nós podemos, nessa manhã, logo no início desse dia, nós sermos abraçados por essas convicções e nós entendemos que não é outra coisa a não ser esse desejo que Deus tenha, esse desejo que Deus tem de que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E meu amigo, irmão, nós estamos aqui dentro do amor de Deus, dentro desse desejo de Deus. Deus, ele deseja que todo homem seja salvo, mas o que é gostoso nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é que individualmente e pessoalmente eu posso ser alcançado por essa palavra. É um fato que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas nessa manhã, essa palavra ela está direcionada para a nossa vida e para o nosso coração. E mais uma manhã nós estamos aqui tendo o privilégio de acordarmos e de despertarmos e de podermos sondar essas coisas. Que esse Deus tem um desejo de que eu seja salvo. Um dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós fomos salvos, igual nós temos insistentemente falado durante esses dias, né? Um dia nós fomos salvos. Um dia eu também me aproximei diante desse Deus. Um dia eu permiti que o Espírito Santo de Deus
me aproximasse desse Deus. Um dia, igual também nós falamos de uma maneira muito insistente, um dia a graça de Deus, na verdade, me alcançou. Um dia a palavra de Deus me alcançou, como essa graça de Deus, na verdade, ela também me alcançou. Nós ouvimos e entendemos isso que nós amamos testemunhar, esse marco na nossa vida. Naquele dia que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus, na verdade. Naquele dia nós entendemos que tinha uma graça para nós. E essa graça, a palavra de Deus nos diz que ela não é outra coisa a não ser a própria pessoa do Senhor, que alcança o homem, assim como um alimento. A graça de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é como pão e água espirituais, é um alimento espiritual. A graça de Deus está para o homem, comparando assim de uma maneira só para nós entendermos. A graça de Deus está para o homem, assim como o combustível está para o carro. O carro pode estar perfeito, pode estar tudo, o carro pode ser novo, mas se ele não tem o combustível que o alimenta, ele não funciona. A graça de Deus também, no livro de Tito 2, versículo 7, fala que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todo homem. Então hoje a graça de Deus está para nós. E essa graça de Deus está para nós, para nos levarmos a funcionarmos espiritualmente, a nós podermos andar nessa direção do sobrenatural. Existe uma graça de Deus conosco. Existe o poder de Deus e a sabedoria de Deus conosco. Existe esse alimento, esse pão e essa água conosco, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora de uma maneira que Ele pode alcançar o nosso coração, Ele pode alcançar o nosso interior. E lá de dentro do nosso interior, meu amigo irmão, minha amiga irmã, essa graça de Deus agora, ela pode nos dar condições de existir como um salvo. É um fato. Nós nos tornamos um novo homem. Nós agora estamos diante de uma nova proposta de vida. Tem um estilo de vida cheio de novidade, esperando para ser vivido por mim e por você, meu amigo irmão e minha amiga irmã. E essa maneira de viver, que a palavra de Deus nos diz que é do novo homem. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que agora nós nos tornamos um novo homem. A palavra de Deus fala desse respeito que nós estamos vivendo, que nós nos tornamos um novo homem, criado segundo Deus para as boas obras. Naquele dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que você creu no Senhor, que você recebeu o Senhor veio fazer morada dentro do seu espírito. E agora de dentro do seu espírito, agora você está sendo governado por Deus. A sua vida agora ela está desfrutando de uma direção. Ontem nós falamos muito sobre a experiência que outrora o nosso passado era de apenas ter em nós a lei moral de Deus. No passado nós apenas sabíamos o que deveria ser feito para conservarmos a nossa vida. Foi falado onde essa é a lei moral de Deus. Mas o próprio Paulo,
Ele via que diante da lei moral de Deus, ele era um homem desventurado, porque o apóstolo Paulo, ele desejava fazer o bem, mas o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas aí o apóstolo Paulo, ele percebeu que ele estava debaixo da lei do pecado e da morte. Ele se sentiu um homem desventurado. Aí nós trouxemos para a nossa realidade que essa também é a nossa experiência. Nós também temos a lei moral de Deus. Nós sabemos o que precisa ser feito. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, o ser humano é um ser incrível. Ele é o único que goza de racionalidade. O ser humano, ele sabe o que precisa ser feito. E nós estamos vivendo esse nosso momento. Nós não apenas sabemos o que precisa ser feito, nós também sabemos que nós estamos debaixo de uma lei, que é a lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte, ela me faz prisioneiro, me escraviza, ela me faz escravo dos pecados. Ontem foi falado muito sobre a vaidade dos pensamentos e as inclinações da nossa carne. Esse é o estado de um ser humano desventurado. Mas o que nessa manhã nós queremos aqui avançar um pouco nessa direção, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós não estamos entregues a essa sorte de apenas sabermos aquilo que precisa ser feito e conseguir enxergar os nossos atos pecaminosos. Hoje nós estamos aqui para dar a notícia do Evangelho, Romanos 1,16, que é o poder de Deus. Agora, meu amigo irmão, minha amiga irmã, como um salvo em Cristo Jesus, nós estamos aqui sendo habitados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor, ele habita em nós. Hoje a graça de Deus nos alcançou. Paulo, ele pôde declarar, ele pôde testemunhar em 1 Coríntios 15:10, que tudo aquilo, a diferença entre Saulo e Paulo, se você for ler os registros de Saulo, que está escrito em Atos, depois você for continuar lendo a história de Saulo, ele se tornar o Paulo e se tornar a pessoa influente que foi nos registros da palavra de Deus, as cartas que ele escreveu, toda essa transição de Saulo para Paulo, Paulo ele testemunha em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus, eu me tornei aquilo que eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Paulo ele testemunhou que a graça de Deus que chegou até a sua vida, ela não se tornou vã. Nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós estamos aqui de uma maneira muito alegre e para testemunhar para você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que agora é a nossa vez. Agora nós temos a graça de Deus conosco. Aquilo que eu não posso, aquilo que não é possível para o homem fazer, a graça de Deus ela entra em ação. Nós não estamos sozinhos, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Nós contamos com a assistência da graça de Deus. Essa graça de Deus, na verdade, não é outra coisa a não ser a própria pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, entregue para nós como pão e água, como este combustível, como essa fonte de energia, como esse evangelho que é o poder de Deus,
entrando para dentro do nosso espírito, nos dando condições de ser. Essa aqui é a boa nova, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que eu quero te dar nessa manhã. Você não está sozinho. Você conta com a assistência da graça de Deus. Paulo falou que ao querer fazer o bem, ele encontrava uma realidade muito triste. Ao querer fazer o bem, ele encontrava o quê? O pecado que habitava nele. Mas graças a Deus, que agora, o momento que nós estamos vivendo, ao querer fazer o bem agora, nós encontramos agora a graça de Deus conosco, a assistência da graça de Deus conosco. Creia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que é a graça de Deus que te leva a ter esse desejo de ser melhor. É a graça de Deus que te dá a condição de você se refazer. É a graça de Deus que provoca em você essa necessidade de mudar a sua maneira de pensar. É a graça de Deus que dá a você esse desespero de se refazer, de se tornar um ser humano melhor. É a assistência da graça de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nos dá condição, a intrepidez, e eu vou até que exagerar um pouco, né, mas para nós entendermos, é a graça de Deus que nos dá o atrevimento de não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados. Sabe, o novo homem, ele é atrevido, ele não se conforma em viver abaixo do padrão. O novo homem, para nós entendermos, ele não se conforma em ser meia boca. O novo homem, há uma inquietação no seu interior. Há uma inquietação no interior desse salvo em Cristo Jesus, que o provoca e o interpela a todo instante para que ele possa se refazer. Na verdade, meu amigo irmão, minha amiga irmã, assim como nós não nos tornamos aquilo que nós nos tornamos da noite para o dia, esse novo homem também ele está sendo produzido dia a dia. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui por meio de nós, da ação da graça de Deus em nós. Nós estamos aqui andando em novidade de vida. Nós estamos tendo a oportunidade de andar em novidade de vida. E isso é passo a passo. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui andando, vendo em parte. Nós vemos para hoje como um novo homem criado segundo Deus. Nós hoje vemos a vida desse ângulo. Mas amanhã nós temos total clareza que se o Senhor nos der amanhã, se Deus nos der amanhã, a nossa maneira de ver, com certeza ela será diferente. Que a palavra de Deus diz que nós vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face. A palavra de Deus também nos diz que nós estamos aqui caminhando em direção ao conhecimento. Nós estamos aqui andando em direção ao entendimento. E o que nós já vimos hoje, para hoje, o que nós já vimos. Nós já vimos hoje que nós estamos, que a lei moral de Deus ela foi colocada no coração do homem. O homem sabe o que precisa ser feito. Mas nós vemos também que existe uma lei, que é a lei do pecado e da morte, que ela meio que ela fadou o homem a viver escravizado pelo pecado. A lei do pecado e da morte é como se ela tivesse sentenciado o homem a viver abaixo do padrão. Como ser humano, Deus mediu para o homem ele ter esse viver racional, consequente. Como ser humano,
Como um novo homem, Deus mediu para o homem ele ser arguído pela sua consciência, ele ser interpelado pela sua consciência. Como um novo homem, Deus, por meio da intuição, ele quer mostrar a direção para o homem. O Senhor não apenas falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, o Senhor ele se apresenta para nós como caminho. Por meio da intuição, Deus dirige individualmente cada ser humano. Cada um de nós podemos contar com a direção de Deus, irmão, amigo, irmão, amiga, irmã. Cada um de nós podemos contar com essa direção porque nós gozamos dessa faculdade que é a intuição. E por meio da comunhão com Deus, a palavra de Deus nos diz, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós, como novo homem, nós estamos caminhando na direção de conhecermos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E nós passarmos a existir segundo aquilo que Deus mediu para cada um de nós. Eu volto a reforçar, nós somos seres humanos. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a poema de Deus. Nós somos o suprassumo da criação de Deus. Nada é mais belo neste universo do que o ser humano. Não sei qual que é a sua experiência, meu amigo irmão, minha amiga irmã, mas às vezes nós nos encantamos com tantas coisas que Deus criou. E de fato é para se encantar, porque a beleza da criação de Deus, por um lado, ela dá testemunho da grandeza de Deus, mas também ela dá testemunho do quanto esse Deus nos ama e tem o desejo de nos encantar. Deus tem o desejo de nos encantar, de nos entreter. Deus tem o desejo que nós nos divertimos. Tudo isso, de fato, é sim o desejo de Deus. Mas o desejo de Deus também é que nós nos encantemos com a beleza do ser humano, desse ser criado à imagem e semelhança de Deus. E nós estamos aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, dando esse testemunho que agora nós temos esse privilégio de caminharmos na direção daquilo que Deus mediu e planejou para cada um de nós. Sabe por que isso é possível, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Que nós estamos aqui tendo consciência da lei moral de Deus. Nós estamos aqui tendo a consciência da lei do pecado e da morte. Mas nessa manhã nós precisamos avançar mais um passo. Nós não estamos aqui apenas entendendo o que precisa fazer e saber que nós não podemos fazer. Existe uma, uma esperança para o nosso chamamento. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Segundo a lei do pecado e da morte. Olha só, Paulo fala no capítulo 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o versículo 25 fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui fica a dica, quem nos livrará do corpo dessa morte? Aí a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E o versículo 8 fala assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Do mesmo jeito, meu amigo irmão, que existe uma lei que me aprisiona e me faz escravo do pecado, existe uma outra lei também que me liberta dessa lei do pecado e da morte. Cada um de nós, como esse novo homem, meu amigo irmão, minha amiga irmã, podemos dar esse testemunho. Existe a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus.
que ela conta com a assistência da graça de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala aqui. Nós somos, sabe, amigo irmão, amiga irmã, aquilo que nós comemos. Aonde que nós colocamos a nossa mente? Colocar a nossa mente nós nos alimentamos por meio da nossa mente. Lembra de onde nós saímos? A vaidade dos pensamentos e a inclinação da nossa carne. A vaidade dos pensamentos são os pensamentos soltos. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 6 fala assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E agora nós estamos diante desse fato aqui, que existe uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livrou da lei do pecado e da morte. Como que isso vai ser real na nossa vida, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Isso será real na minha vida. É aonde que eu coloco os meus pensamentos. Quando eu inclino, olha só, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Quando eu inclino a minha mente para o espírito, eu passo a desfrutar de vida e paz. Como que essa lei do espírito da vida em Cristo Jesus, ela vai alcançar vantagem no meu ser? Quando eu começo agora a inclinar a minha mente para o espírito. Agora é um exercício que eu preciso fazer. O que é deixar a mente entregue à vaidade? É você aceitar, meu amigo, irmão, minha amiga irmã, todos os pensamentos como verdade. É você estar entregue a ser impressionado por qualquer coisa dessa vida. Principalmente nós vimos isso nos noticiários. Quando nós estamos diante dos noticiários, se você se entregar aos noticiários, você será uma pessoa totalmente. Nós podemos até exagerar no que eu vou falar, mas você será uma pessoa infeliz e inconsequente, porque você está colocando a sua mente, está deixando a sua mente entregue à vaidade. Mas quando você inclina a sua mente ao Espírito, o que é inclinar a mente para o Espírito? Lembra, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que é lá dentro do seu espírito que esse Deus habita. E é dessa fonte, Deus ele habita como essência no nosso espírito. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que realmente existe louvor, está lá dentro do nosso espírito como uma caixa d'água. É de lá, é desse lugar, desse depósito cheio de esperança, cheio de promessas para a minha vida, cheio de planos de paz e de pensamentos mais altos. Toda essa realidade já está dentro do meu espírito. E é dessa realidade que eu preciso beber. E a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela me dá a condição de inclinar a minha mente para essas coisas. Se você não quiser se inclinar para aquilo que pode te trazer esperança, para aquilo que pode te trazer paz, para aquilo que pode te fazer sentir uma pessoa amada por Deus, um filho de Deus, um filhinho do papai, que é o nosso Deus. Se você quiser se inclinar para essas coisas, existe uma lei que te dá condição para isso. Lembra? Antigamente nós tínhamos a balança. De um lado a gente tinha 1 quilo e de outro lado, enquanto não chegasse no peso correspondente, não chegasse a esse 1 quilo, a balança ela estava pendida para o lado do peso de 1 quilo. Mas a partir do momento que você colocasse 1 quilo de um produto do outro lado, ou 1,2 kg do outro, aí a balança já começava a pender para o lado do produto.
Então, imagine essa balança, 1 quilo do lado e o produto sendo colocado no outro. Para onde está pendendo essa balança? Para aquele que for mais pesado. E hoje nós estamos aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, encorajando você a pender para o Espírito, invista na sua vida espiritual, meu amigo irmão. Nós falamos aqui com toda a propriedade. Os melhores momentos na nossa vida é quando nós permitimos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos leva a inclinar para o Espírito, para aquelas coisas, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que pode nos dar esperança. A palavra é clara, o pendor da carne dá para a morte. Enquanto você deixa a sua mente ser governada pela vaidade dos seus pensamentos e pelas inclinações da sua carne, o resultado disso vai ser o quê? A morte, a desesperança, a desilusão, a frustração. Mas quando você pende para o Espírito, você permite que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te faz pender para o lado daquilo que pode te dar esperança, de uma nova maneira de ver a vida, de existir nessa terra como alguém amado por Deus, que agora também precisa amar o próximo como a si mesmo. A sua vida, ela vai ser cheia de vida e paz. Então, esse versículo, meu amigo irmão, essa porção da palavra de Deus que nós queremos encorajar você, entendeu? A que você exista nessa manhã, nesse dia, como aquele que está pendendo, né? Você está pendendo como aquele que está pendendo, desfrutando de vida e paz, porque agora você está colocando a sua mente, pendendo a sua mente para o lado daquilo que pode te dar esperança. Eu quero deixar esse versículo para a sua meditação, para te encher de esperança e para desfrutar de vida e paz. Permita que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te faça pender para o lado daquilo que pode te dar vida nesse dia. E o versículo que vai nos ajudar a praticar isso está em Romanos 15, versículo 3, fala assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Permita, meu querido amigo irmão, que nós possamos nesse dia permitir que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que subjuga a lei do pecado e da morte, ela nos leve para essa direção de pender para onde eu posso ter vida, para onde eu possa ter paz. E a promessa é que nós não vamos fazer isso sozinho, porque o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos existir nesse dia, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, sendo conduzidos pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a nos tornarmos ricos de esperança. Nesse dia vamos existir ricos de esperança. Vamos acreditar em nós. Vamos acreditar no ser humano. Vamos crer no poder de Deus e na sabedoria de Deus que está trabalhando no nosso coração. Vamos crer no desejo de Deus de que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vamos crer que o desejo de Deus é encher toda essa terra da glória de Deus, para que nós possamos viver com o nosso coração, por um lado, cheio de esperança, de um dia sim irmos embora daqui e sermos levados para vivermos eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso não aconteça, vamos permitir que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos dê agora, neste momento que nós estamos vivendo, uma vida de paz, uma vida mansa e tranquila. Não por sermos inconsequentes, mas porque nós fazemos uma escolha de permitir que a lei do Espírito da vida
nos incline para o Espírito, que é onde nós podemos desfrutar de vida e paz. Essa é a porção que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Que o Senhor te dê sucesso nessa empreitada de estar sendo conduzido pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida, para o Espírito, que você e eu, nós possamos continuar inclinando para o Espírito e contando esse dia cheios de vida e paz, para o nosso bem e para a honra e glória do nome do Senhor. Deixo com você um forte abraço.